Eu queria que você dissesse assim, mais direto, objetivo aqui, não precisa dar uma, né? Não é para dar uma aula nem nada, até porque a gente não tem muita essa fundamentação técnica aqui, não é o propósito aqui, mas a gente tá num momento, né, de que o preço tá amargo, deu uma reagidinha aí nos últimos tempos, mas o preço tá amargo, perto do que passou, as pessoas estão muito chateadas, tristes, né, a palavra, né, tá depressivo ali o negócio da pecuária, mas que... E aí, Lígia, o que vai acontecer com a pecuária do Brasil ainda? Qual é a sua visão? A pecuária vai ciclar, a pecuária vai voltar a subir, né? Hoje nós estamos liquidando fêmeas. Eu até recebi uma pergunta, acho que faz uns dias, eu tô com as perguntas toda atrasada da caixinha lá. Mas eu respondi hoje, eu consegui responder hoje vindo pra cá, caminho daqui. Que é o seguinte, o que acontece, né? A gente cicla a pecuária, ela tem momentos positivos, né, em que o preço sobe acima dos custos de produção, acima da inflação, mas principalmente acima dos custos de produção, que foi 2020 e 2021, né, nós vivemos isso, e todo mundo esquece o passado, né, as pessoas elas olham só para o hoje. Então, acho que o ser humano ele nasceu com um defeito de fábrica, que ele tem dificuldade de enxergar o longo prazo. Né? Ele ganha uma confiança muito grande quando as coisas são favoráveis, e ele ganha uma incerteza, uma insegurança, fica depressivo até quando as coisas são desfavoráveis, se questiona muito, fica muito inseguro. Isso é o natural do ser humano. Né? As pessoas que são mais sóbrias, mais resilientes a esses sentimentos impulsivos e instintivos, elas costumam enxergar as oportunidades nas crises. Né? E os riscos, as ameaças nos tempos de bonança. Sim. Então, 2020 e 2021 foi um ano de alta muito forte, todo mundo se empolga. Tanto que eu falo sempre isso, qual que é a piada? Né? A piada é que nós criamos a música Os Meninos da Pecuária, Sim. que os caras são ricos, andam de caminhonete. Por quê? Porque a pecuária estava indo muito bem. Não é coincidência que a música, o popular, reflete esse momento da pecuária. Né? E todo mundo resolve investir. Segura fêmea, produz bezerro. Só que todo mundo faz a mesma coisa, ou a grande maioria faz a mesma coisa. Isso satura o mercado no segundo momento. Pode ser aplacado em parte ou exacerbado pela demanda, mas a demanda ela é sempre menos dinâmica, né? A demanda ela é sempre não muda tanto assim, né? Ela é um grande transatlântico no oceano mudando de direção. Você precisa de tempo e distância para mudar de direção, né? Pensa lá no Titanic, no filme lá, quando ele vai bater no iceberg, né? Então você não conseguiu, viu, mas não deu tempo. Então é a mesma coisa com a demanda. A oferta, pensa no milho, tem uma quebra de safra, uma grande seca. Cara, na hora falta oferta. Na hora o mundo sente, o preço explode. Uma geada no café, exatamente. O preço dispara. Então a oferta ela é mais dinâmica e ela determina mais rapidamente os preços do que a demanda. A demanda também, é sempre o equilíbrio, mas a oferta é mais ágil nisso, né? Então, o que acontece? Todo mundo investe, chega uma hora, pum, cai uma chuva de boi na cabeça da gente. Sim. Né? Hoje a demanda está ruim, então a gente precisa colocar preços mais baixos para conseguir colocar essa carne no mercado e fazer o consumidor levá-la para casa. Então o que aconteceu foi exatamente o contrário, né? A gente viu os investimentos e agora a gente vê os desinvestimentos, o desinteresse, a desesperança na atividade, a entrega de muitas operações para outras culturas, gente desistindo, né? E aí entra uma fase de desinvestimento e de principalmente liquidação de fêmeas. Porque a fêmea, por mais que tenha oportunidades excelentes de se engordar a fêmea, né, fazer novilha, fazer animais jovens, a razão da fêmea existir é recriar, criar, né? É a máquina, reproduzir. É a máquina que faz o produto, né? Perfeito. Então, a função da fêmea é produzir, é criar, desculpa, é reproduzir, né? Então, o que acontece? Quando eu liquido fêmea, quando eu me desinteresso em produzir bezerros, porque o bezerro vai virar boi gordo depois, né? Esse é o processo. Eu liquido essas fêmeas, eu estou destruindo a minha capacidade de produzir. E isso vai ter um efeito lá na frente de novo. Então o preço subiu 2020, 2021, todo mundo investiu, aumentou a oferta está fazendo o preço cair hoje, é o que está acontecendo agora em 2023. Todo mundo se desinteressou, ficou inseguro, né? Não quer apostar mais na atividade, está cedendo áreas, liquidando suas fêmeas, mandando para o abate. Né? E isso vai ter uma construção lá na frente de um preço em alta de novo. A gente tem certeza disso. Né? Que, às vezes, não necessariamente aquele preço explosivo, mas ele varia acima dos custos, ele remunera. Sim. Né? Então, para quem consegue enxergar a oportunidade além dos preços,
A pecuária, né? Falei no começo do podcast, a pecuária ela é plurianual, ela é de longo prazo. Então, a pecuária de daqui 30, 36 meses está sendo construída hoje. Sim. Ou seja, está todo mundo desesperançoso, liquidando. Ela vai, como a fênix, ela vai se ressuscitar lá na frente, vai se recriar, né? Então, o futuro é promissor ainda na pecuária ou chegou o fim do mundo? Aí que tá, o futuro é promissor para quem tem um bom nível de gestão. Certo. Porque o cara que faz errado, ele vê o milagre acontecer na fase de alta, mas na fase de baixa agora, ele não consegue resistir. Sim. Então, o futuro é promissor para quem for eficiente em produzir uma arroba barata, sem cortar investimento. Esse é o importante. Ah, você está falando que é para economizar, para eu parar de vacinar, por exemplo? Não, não estou falando isso. Estou falando para você ter um investimento inteligente. Sim. Né? Então, por exemplo, essa é uma pergunta que me chega muito. Por que vocês têm preconceito ou criticam muito quem faz cria em área pequena? Eu falo, ora, você não consegue fazer bezerro com um peão só. Aliás, você não consegue fazer nada com um peão só, né? Você precisa no mínimo de 2. Se você tem 30 ou 300 vacas, você vai tocar com esses 2 peões. Na propriedade pequena, com 30 animais, você tem uma diluição de custo ineficiente. Na maior, ela é mais eficiente, né? E vaca, a gente tem gargalos biológicos que eu não consigo transpor. Os 9 meses de gestação, os 12 meses de intervalo entre partos. Não vai fazer sair 2 bezerros em cada um, né? Exatamente. Então, assim, eu não consigo produzir cria rentável em áreas pequenas porque eu não diluo esses funcionários. Por exemplo, o funcionário é um exemplo bem claro, né? Sim, o custo, a mão de obra. Exatamente. Então, se eu não for eficiente em termos de otimizar os recursos necessários para produzir bem, né, eu não consigo sobreviver nos momentos ruins. E agora é um momento ruim que, para quem é muito eficiente, além de estar vivo, ele consegue, às vezes precisa de um financiamento, faz parte. Faz o financiamento, compra oferta, compra boi barato, aumenta o seu rebanho, lá na frente você vai ter um estoque maior de arrobas para vender quando faltar. Sim. Né? E esse é o ciclo, E para quem age de maneira inteligente, né, o ciclo, ele é um motor de eficiência. Sim. E o pessoal fala, quando a gente fala assim, agora é oportunidade, tá barata, aí o cara responde para mim assim, como é que eu vou comprar se eu tô sem dinheiro? Eu tô quebrado, eu tenho conta para pagar e tal. Eu falo, então, se você está sem dinheiro hoje, você devia ter pensado nisso há 3 anos atrás. Hoje já era. Agora você tem que assumir o prejuízo e começar de novo, né? Se você quer continuar no negócio, você só não pode sair agora, porque aí você realmente realizou o prejuízo e já era, né? Tá em tempo de você recuperar, né? O pessoal fala muito para mim, fala, eu comprei aqueles bezerros de R$3.000, o que eu faço agora? Eu falo, cara, se ele tá pronto, tem que entregar. Porque o animal, ele chega num ponto que ele não tem mais eficiência de engorda. Ele só acumula gordura não remunera, não rende carcaça. Então eu preciso mandar esse animal embora. Todo dia ele custa, né? Todo dia ele custa, né? Eu preciso realizar esse prejuízo, trocar, colocar outro mais eficiente no lugar. Então assim, não tem mais como brigar. E assim, eu falo, Lígia, eu não consigo mais. O que eu faço? Eu falo, então, se você tem, por exemplo, ciclo completo, se isso cabe na sua operação, vamos fazer o seguinte. Vende os machos, fica com as fêmeas para você manter a capacidade produtiva. Porque pelo menos você consegue produzir. Chegando lá na frente, você vai ter o que entregar, né? Você vai ter o que ofertar. Agora, se você é um cara de giro rápido, você vai ter que conseguir segurar, né? Agora, esse momento, faz um financiamento. Mas lá na frente a gente vai ser recompensado. Agora precisa ter eficiência.